coleta seletiva vai ser ampliada em Porto Alegre a partir do mês que vem. Sobre essa mudança, a gente recebe no Conexão RS de hoje o diretor de limpeza e coleta do DMLU, Felipe Koval. Boa noite, seja bem-vindo ao programa, Felipe. Tudo bem, tudo bom, Davis. Boa noite, Felipe. Bom, o serviço já atende todos os bairros de Porto Alegre, não é, Felipe? A partir então do dia 14 de setembro deve começar então a ampliação da coleta em todas as ruas. Como vai funcionar esse serviço? Perdigão e Bives, boa noite. Na verdade, houve uma alteração na data, inclusive. A coleta não vai iniciar mais no dia 14, vai iniciar no dia 28. Por motivos internos, nós ajustamos melhor as condições de... Ganharam 14 dias, então. Ganhamos 14 dias aí até a mobilização final, realmente, né? Acredito que o principal fato, assim, da coleta, da diferença da coleta atual para a nova coleta, é que nós vamos abranger, ter mais dias de coleta, né? Onde existe a coleta automatizada, que são os bairros de maior densidade populacional, que são o centro, cidade baixa, e no segundo módulo que entra agora a partir de outubro ou novembro, as novas instalações de caixas coletoras, né? Então nós teremos 3 dias de coleta ao invés de 2. E ao invés de turnos, nós temos hoje turnos ou pela manhã ou pela tarde, que estão disponíveis nos sites da prefeitura, né? Os dias da coleta dos bairros. Nós vamos ter então esses 3 dias de coleta e o dia inteiro, ao invés de manhã, então o contribuinte pode colocar o resíduo dele durante o dia, né? E o roteiro vai se dar, então, durante todo o dia, ao invés de só na manhã. Então, tu vai ter o dia certo da coleta e não só o turno, né? Muitas vezes, assim, tem o turno da tarde, o turno da manhã, mas eu só volto na parte da tarde em casa, então... Esqueceu de casa da manhã, esqueceu. Exato, então a gente vai ter condições de ter uma coleta, acho que um pouco mais ramificada, em função de atender todos os bairros, né? Todas as ruas de Porto Alegre, e mais eficaz, né? Agora, existe alguma região que merece uma atenção? A gente está começando pelo centro, a parte mais central de Porto Alegre. Por exemplo, a Zona Norte concentra grande parte da população de Porto Alegre reside na Zona Norte, a maior parte. Existe alguma área que precisa de uma atenção especial? A gente está dando atenção, né, Bives, com relação a essa parte da coleta onde existe o container, né? A gente quer atender um pouco melhor essa região, inclusive com uma educação ambiental um pouco melhor, assim, com mais incursões por parte da nossa assessoria comunitária, justamente para evitar o que a gente vê aí junto aos containers na Cidade Baixa e no centro, né? Que são aqueles containers revirados, né? Então, por que acontece o container revirado? O contribuinte ainda precisa identificar e organizar a sua disposição de resíduo, porque o coletor, aquela caixa, né, o container, ele serve apenas para o resíduo orgânico. Uma vez que ele coloca o resíduo seletivo ali dentro, ele propicia então que o catador, né, um morador de rua, etc., vá lá e bagunce aquele ambiente próximo à casa dele. Se ele tiver a consciência de colocar ali só o resíduo orgânico, duvido que na primeira ou segunda incursão o catador na terceira vá buscar ali de novo, né? Então a gente tem justamente buscado atender justamente essa região onde há a coleta containerizada. Sim. Bom, ainda sobre os containers, na época da implantação dos containers, o vandalismo tomou conta, né? Muitas lixeiras foram depredadas, Sim. queimadas, enfim. Como é que está o uso dessas lixeiras, desses containers hoje? Está sendo bem utilizado ou ainda continua esse vandalismo? Ainda existem algumas situações, a gente aumentou a E fiscalização. quanto é que custa uma também, né, Bives? Só para o pessoal de casa ter uma noção de quanto É custa verdade, um bem container. lembrado, boa pergunta. Como é um equipamento terceirizado, né, não é um custo que acaba caindo dentro do contrato hoje da empresa, Sim. que é a Conesul, que hoje tem um contrato regular desse equipamento. Não é sempre que é vandalizado um equipamento, a gente, claro, por força do contrato, solicita uma reposição, né? Um container desse custa em torno de 6 a 8 mil reais, dependendo de do próprio dólar, que agora subiu, Sim, né? Um equipamento sim. todo importado e tal. Então, é isso, gente. A gente justamente está buscando essa... Pode repetir o valor, Felipe? De 6 a 8 mil reais. Que sai do seu bolso. Que sai do seu bolso, né? Infelizmente, por meia dúzia de vândalos, a gente tem que pagar por isso. Exatamente, Lamentável, né? infelizmente. Agora, quando não tem container, como é que funciona? O que vai mudar nas regiões que ainda não tem container? Onde não tem container,
Na verdade, assim, hoje nós temos em torno de... Foi programado nessa nova coleta 95 roteiros, né? Hoje existem 83 a 84 bairros, vamos dizer assim, oficiais em Porto Alegre, né? Sim. Então, alguns bairros com densidades maiores então a gente acaba fatiando, né, para organizar um roteiro. Nós vamos ter mais equipamentos, então, mais caminhões fazendo essa coleta e mais fiscalização, que eu acho que é o mais importante, né? Hoje, infelizmente, assim, alguns contribuintes ligam para a gente dizendo assim, pô, mas DMLU, o caminhão passou e não coletou, né? Não coletou por quê? A gente, claro, já dispensa imediatamente um fiscal, já está na rua, etc. A gente avalia aquele resíduo na calçada, ele está misturado, ele está num saco preto onde o gari não consegue verificar. E só para a gente lembrar, gente, assim, ó, todo o resíduo seletivo da cidade hoje, ele atende 19 unidades de triagem em Porto Alegre, né? Ele beneficia aproximadamente 600, 650 famílias. Então, assim, eu não posso... se existe uma possibilidade de resíduo misturado, eu não vou encaminhar isso junto a uma unidade de triagem. Sim, eu encaminho, eu descarto aquele resíduo. Então quer dizer que você está prestando um duplo desserviço. Além de estar prejudicando o nosso meio ambiente, descartando de forma incorreta o lixo, ainda está deixando de ajudar famílias que dependem desse lixo. Exatamente, Bibs, exatamente. É importante dizer assim que essas 19 unidades, claro, como eu comentei, elas beneficiam de 600 a 650 famílias que foram associadas através do projeto Todos Somos Porto Alegre, de autoria da época do nosso vice-prefeito, né, de Porto Alegre, o Sebastião Melo, na época de vereador ainda, de 2008. Essa lei ela tem o objetivo de retirar, né, gradativamente os carrinheiros, os carroceiros das ruas, né? E dar, claro, uma vida digna, né, com partilhas corretas dentro de associações. Hoje existem exemplos fantásticos dentro das unidades de triagem, de cooperativados ali, associados, que recebem os seus R$1.000, R$1.200 de uma forma digna, organizada, usando EPI, né, luvas, máscaras, não precisam sair à rua recebendo chuva, suscetíveis aos atropelamentos, como a gente, né, infelizmente... Mais de 20 anos de varrição, de serviços de varrição terceirizados, nunca havia acontecido um sinistro como hoje, né? A gente tem a lamentar. Então, é um processo que a gente, muito mais de educação nossa, né, como contribuinte, da qual eu me incluo, né, de a gente conseguir realmente separar o resíduo e fomentar, então, uma renda importante para essas famílias, né? Agora, Felipe, quem tem dúvidas, por exemplo, de o que vai para a coleta seletiva e o que não vai para a coleta seletiva, que deve, por exemplo, ligar para aqueles containers que... Como é que é o nome daqueles containers? É um container. O entulho. Os entulhos. Algumas coisas como móveis, por exemplo, não pode colocar no lixo, madeira, algumas coisas assim. O que geladeira, sofás, como é o caminhamento muito menos desse jogar lixo? por aí, né? Sim. Porque tem gente que joga no arroz de dilúvio, olha, não dá nem para acreditar o que os caras jogam lá. Essa informação é importantíssima, né, Perdigão? Porque assim, ó, a prefeitura hoje, ela coleta o resíduo domiciliar aproximadamente 1.200 toneladas por dia. Resíduo domiciliar, aquele que o contribuinte ensaca, dispõe ali na frente da sua calçada, etc., no condomínio, etc. A prefeitura, por dia, recolhe das ruas em torno de 800 toneladas de resíduo destinado irregular. Então, hoje, quase a metade do que se gasta, ou praticamente metade do que se gasta com, claro, sem falar no contrato seletivo, né? Sim. Mas, assim, o que se gasta hoje com limpeza pública poderia ser a metade se nós tivéssemos um descarte adequado desses infratores que descartam na Aparício Borges, ali na Zona Norte, né? Em alguns locais que já são conhecidos, inclusive da prefeitura, atrás ali da HD, no Jardim do Salso. Então, existem, nós chamamos de focos de lixo, né? Então, vocês imaginem, são de 1.200 para um contrato regular e de 800 que a gente acaba, né? E voltando à tua pergunta, Perdigão, hoje tu né, casou, etc., trocou um móvel lá, uma geladeira velha. O DMLU tem um serviço chamado de unidades de destino certo. Hoje em Porto Alegre são em torno de 7, né? Nós estamos inaugurando mais 2. Uma vai ser na Princesa Isabel com a Ipiranga, né? Uma área bem importante ali, uma central de serviços que o DMLU vai lançar.
E uma muito próximo ali no finalzinho do Partenon, ali na Tenente Alpoim, que era uma antiga central de veículos de passageiros ali. Essas unidades, elas recebem do contribuinte, né, de graça, isso não tem custo algum. Então, tu pode colocar isso, né, num reboque ou pagar alguém para ir lá e descartar oficialmente isso, né. Caso tu não tenha possibilidade, tu vai trabalhar, tu não tem possibilidade de realmente fazer esse frete, o DMLU tem o serviço de coleta certa, né, e, em alguns bairros, e de coleta eventual. Tu tem uma pequena obra, uma pequena caliça que, né, não se enquadra ou passou do limite que a unidade de destino recebe, a gente tem a possibilidade de fazer essa... É uma cobrança, Correto. tu vai pagar aí R$40, R$45 Sim. do tamanho do volume, que é o que geralmente o pessoal eventualmente paga para um carroceiro, um cara que tem um caminhãozinho que depois... descarte errado, por descarte no local errado. Tu garante, né, porque tu está tratando com a prefeitura, esse descarte correto. Isso também está incluso podas de árvore, por exemplo? Tudo, poda de árvore, restos, móveis inservíveis, que nós chamamos, uma cadeira que quebrou, um móvel, uma geladeira velha, né, um resto de caliça, né, tudo. Então é bem... Todas essas dúvidas, Felipe, podem ser resolvidas em qual canal? No site da prefeitura, vocês buscam o link do DMLU, Departamentos DMLU, tem todas as listas dos serviços, tanto da coleta seletiva, né, os horários que as coletas passam nos determinados bairros. Pode colocar a tua rua lá, vai aparecer aonde, claro, né, quais os dias que vão passar, da domiciliar, os endereços das UDCs, que eu acho que é importante, né, e os serviços. Caso vocês precisem também já fazer uma ligação para buscar essa possibilidade da coleta certa que eu comentei, de retirar em casa, vocês podem ligar para o 3289-6868. Pode repetir? 3289-6868. Bom, Felipe, eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. Infelizmente, um dia triste, né? Quando verdade. a gente pensa na limpeza da cidade de Porto Alegre, com o falecimento de um dos colaboradores, colega, né? De um colega. Mas transmita a todos o nosso abraço, o nosso sentimento e um parabéns pelo trabalho e que a gente possa manter a nossa cidade limpa. Não é só um trabalho da Prefeitura e do DMLU, é um trabalho seu também aí de casa. Tá ok? Ok? Obrigado pela oportunidade aí. Seja bem-vindo sempre. Ok.